da capa da revista The Economist para 2026. Nela, a gente tem um bolo que supostamente comemora os 250 anos da independência dos Estados Unidos. Porém, quem assiste os conteúdos aqui do canal sabe que esses 250 anos está comemorando outra coisa, né? Só que em todo caso, atrás ali do bolo, a gente tem uma mão direita. Algumas pessoas dizem que essa capa está invertida, então pode ser uma mão esquerda também. Essa informação da capa estar invertida é uma informação que circula aí, principalmente dentre os meios conspiratórios, então a gente não sabe se é uma mão direita ou se a capa está invertida e é uma mão esquerda, mas a gente tem uma mão ali que está algemada ao lado de bombas, ao lado de mísseis. Ao todo, do lado dessa mão, nós temos 3 bombas. 1, 2, 3 mísseis ali. E o ataque em Caracas, na Venezuela, aconteceu exatamente no dia 13 de janeiro. Ou seja, a gente tem uma clara noção de que a data também foi pré-agendada. Atrás da mão tem uma outra bandeira, não sei se vocês conseguem perceber, eu não tinha percebido isso na primeira vez que eu analisei. Mas agora, olhando para essa imagem, a gente consegue perceber que atrás da mão tem uma bandeira. E, gente, o que é uma bandeira? É um símbolo de uma nação, certo? Um símbolo de uma nação, um símbolo que comunica alguma coisa. Se a gente tem uma bandeira escondida atrás desse pulso cerrado, e se a gente está fazendo e olhando para essa história como sendo a queda do Maduro, a gente pode, sei lá, deduzir que essa bandeira aí representa o nascimento de um novo país, o nascimento de um novo estado, né? E pelo fato dela ser da cor azul, a gente sabe muito bem que tem a maçonaria da mão direita, a maçonaria da mão esquerda, e a maçonaria da mão direita se orienta pela cor azul. Então, pelo fato de ser da cor azul, a gente sabe que o que está surgindo ali atrás é um novo país, provavelmente dentro de um regime capitalista. E a Venezuela até então, né, tem sido comunista, ok? Então a gente eu não tinha reparado nesse símbolo, mas eu quis trazer isso para vocês até para mostrar. Agora, gente, eu quero fazer aqui uma ponte temporal, tá? Eu vou fazer uma conexão temporal com uma outra coisa que acontece e que apareceu na capa da revista The Economist para 2025. Bom, vocês se lembram que eu comentei com vocês, inclusive na review que eu fiz da capa completa para 2025, no último dia do ano, eu fiz uma live aqui no canal, onde eu pegava cada símbolo dessa capa e mostrava para vocês que cada um desses símbolos aconteceu em 2025 da exata maneira que eles desenharam e separado por datas. Essa capa aqui, já falei, já expliquei 1000 vezes, ela é um calendário lunar, dividido em 13 períodos de 28 dias, e no período exato que compreende o mês de julho, nós temos Jane Austen e um punho cerrado. E esse punho cerrado está exatamente no lugar que representa julho, bem ao lado de Jane Austen. Eu tinha dito nessa live de Réveillon que, curiosamente, esse símbolo ele se conectava diretamente com o bolo de aniversário na capa da revista The Economist para 2026. Eu tenho, inclusive, até um trechinho da live que rolou aqui no canal falando sobre esse símbolo, e eu acho importante que a gente reassista só esse trechinho, porque ele vai explicar isso que eu vou começar a falar a partir de agora. Então, eu vou colocar aqui, ó, e calei minha boca. Julho, quando a gente olha para ele aparenta ser um mês muito estranho. Por quê? Porque Jane Austen, ela não era uma figura política ou geopolítica. Então, o que ela está fazendo numa capa geopolítica? Pois é, a resposta, senhoras e senhores, está no número e não exatamente na figura dela. Porque o ano de 2025 marca 250 anos da data exata do nascimento de Jane Austen. O exato mesmo número que aparece na capa da revista The Economist para 2026. E a simbologia é a exata mesma simbologia. Ó, eu fiz aqui um lado a lado para vocês, ó. Nós temos 250 no bolo, 250 anos de Jane Austen. E nós temos um punho cerrado erguido, e até na capa da revista The Economist para 2025, que é a vermelhinha, a gente consegue ver que tem um negocinho aqui, ó, no punho, ó, uma linha no punho que sugere a algema da capa da revista de número 2026. Então, o mesmo número aparece de forma central, tanto na capa de 2025 quanto na capa de 2026. E
Na capa de 2026, supostamente, esse número 250 estaria ligado à quantidade de aniversários de independência dos Estados Unidos. E isso, gente, cria uma ponte temporal clara entre os 2 anos. Por quê? Porque quem assistiu aqui no canal a análise da capa de 2026 que eu fiz com vocês, onde eu fiquei 3 horas analisando essa capa e falando e contando tudo pra vocês o que eu via, sabe, esses 250 aqui não tem absolutamente nada